1 Coríntios, capítulo de número 1. Vamos começar hoje uma série de estudos no livro de 1 Coríntios. Vamos fazer a exposição desse livro. Mais uma vez, agora com um pouquinho, vou tentar ser mais detalhado desta vez, que eu quero documentar essa série de mensagens para o nosso canal. Hoje, se eu ficar meio lento, vocês me perdoem, que eu estou lento, estou meio aéreo ainda. Fiz um exame hoje onde eu precisei ser sedado e ainda estou meio zonzo ainda. Mas vamos lá. Glória a Jesus. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55, aproximadamente, depois de Cristo, para responder algumas perguntas que a igreja mandou para Paulo. Com algumas perguntas, a igreja de Corinto, Paulo passou na cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária e deixou ali a igreja, por ser a cidade de Corinto uma cidade estratégica. Na verdade, todas as igrejas que Paulo fundou foi em cidades estratégicas, lugares estratégicos, lugares onde passava muita gente. A cidade de Corinto era uma cidade muito populosa, uma cidade portuária, como quase todas as outras. E Paulo vê ali a necessidade e a oportunidade de implantar uma igreja ali, visto que era uma cidade que Corinto estava sendo reconstruída. Corinto, abaixa um pouquinho, por favor, meu microfone, meu Marcos, está dando uma microfonia? Aleluia, acho que aí está bom. Corinto estava sendo reconstruída nessa época, porque ela havia sido destruída, se eu não me engano, por imperador Nero, não lembro. Mas ela estava sendo reconstruída. E é muito mais fácil você implantar uma igreja numa cidade onde as pessoas estão chegando, onde as pessoas estão se reagrupando. Eles vão se acostumar de novo com aquela igreja, com um cenário novo dali. De que você ir para uma cidade onde uma cidade mais antiga, onde as pessoas já têm costumes formados, já têm opiniões formadas, já têm as suas rotinas. Implantar uma igreja numa cidade mais antiga é muito mais fácil, é muito mais difícil, porque você vai ter que mudar os costumes daquele lugar. Então é muito mais difícil. E Paulo vê ali a oportunidade que ele precisava para implantar essa igreja, que vem a ser uma das maiores igrejas, que vai ser uma das maiores igrejas que Paulo plantou, e de longe a mais problemática das igrejas também. Na cidade de Corinto havia dois monumentos. O primeiro monumento era o templo da deusa Afrodite. Como já expliquei para os irmãos, era o templo da deusa do amor, que ficava no alto das montanhas e vivia ali cerca de quase 10.000 prostitutas, sacerdotisas, que trabalhavam também com prostitutas, porque o culto a essa deusa, eram cultos sexuais. E elas prestavam esses cultos, ofereciam sacrifícios ali, e durante o dia, no começo da noite, elas desciam para as cidades e trabalhavam ali como prostitutas. E a prática sexual era praticada nas ruas, em becos, em vielas, em praças. E a promiscuidade era muito grande ali na cidade de Corinto. Ficava ali também a estátua do deus Apolo, que
era o símbolo da beleza masculina. O que dava origem ao culto homossexual. Havia muitos homossexuais ali em Corinto também, devido a esse culto ao deus Apolo que também ficava em Corinto. Paulo ficou ali por volta de 1 ano e 6 meses, trabalhando, edificando a igreja, e partiu dali. E quando ele está em Éfeso, cerca de 5 anos depois, ele vai escrever a carta. Na verdade, ele já havia escrito uma carta primeiro. Hoje nós teríamos, se tivesse sido preservada a primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve, nós teríamos 3 cartas aos Coríntios. Mas a primeira carta, não se sabe o paradeiro dela, sumiu, não se sabe também muito o conteúdo que tinha. E a família de Croy, que era uma mulher que morava ali, leva para Paulo algumas dificuldades que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Apesar de ser uma igreja grande, uma igreja que cresceu, uma igreja que deu certo, uma igreja que tinha muitos profetas, muitos dons, todos os dons havia ali na igreja de Corinto, a família de Croy leva para Paulo alguns problemas que estavam acontecendo ali. E também vem Estefanas, vai ter com Paulo levando algumas perguntas que a igreja vai fazer para Paulo sobre algumas questões que estavam acontecendo ali. Novamente, nós não temos essa carta que a igreja escreveu para o apóstolo Paulo. Então a gente vai fazer um estudo, a gente consegue entender o que foi que eles perguntaram para Paulo num estudo chamado espelhamento. A gente vê as respostas que o apóstolo Paulo dava, então a gente tira a conclusão do qual foi a pergunta. Certo? Deixa eu ver aqui mais. Isso. Antes da gente começar no estudo, vamos falar um pouquinho sobre os problemas que o apóstolo Paulo vai tratar aqui nessa carta. Primeiro problema, a divisão das igrejas. Da igreja. A igreja estava... Falei que eu estou meio lento, né? Estou confundindo. A divisão da igreja. A igreja estava dividida em 4 grupos. O primeiro grupo falava assim, eram os dos mais antigos. As pessoas que estavam com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo inaugurou a igreja. Então eles falavam assim, não, nós somos discípulos de Paulo. O segundo grupo era um grupo dos mais novos, dos mais inteligentes, porque também em Corinto era a cidade da filosofia. Capital da filosofia. Um dos passatempos dos coríntios era ir para a praça ouvir os filósofos pregar, falar nas praças, as suas filosofias. Platão, esses camaradas inteligentes aí, pessoas que discursavam como essas pessoas. Não que Platão estava lá na época, não. Mas pessoas discípulos deles, pessoas que filosofavam. Eles iam para a praça e começavam a filosofar, a falar pensamento, e as pessoas iam para as praças para ouvir esse tipo de gente. Eles gostavam do conhecimento. Conhecimento. Corinto era uma cidade que agregava muito conhecimento. E tinha esse grupo novo que veio e era adepto das pregações de Apolo, que era um grande homem de Deus. Apolo foi um grande homem de Deus. Há alguns teólogos que vai acreditar a carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi que escreveu, ao Apolo. Dizer que Apolo foi que escreveu Hebreus. E o livro de Hebreus é um livro, uma carta muito profunda. E você vai entender que Apolo era uma pessoa inteligente, era um filósofo, era um camarada que se podia dar crédito. Então, as pessoas mais novas gostavam, as pessoas mais eruditas gostavam de Apolo, da pregação de Apolo. Não, nós não queremos Paulo, nós não gostamos de Paulo, nós somos discípulos de Apolo. O terceiro grupo era o grupo que vinha do judaísmo. Eram os irmãos que eram judeus, que moravam ali também. Que falavam, não, nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo. Nós damos mesmo ouvido para o que Pedro diz.
Cefas. Cefas é Pedro. Nós estamos ouvindo o que Pedro diz, nós vamos seguir o que Pedro diz, vamos seguir os costumes do judaísmo, nós queremos trazer para cá os costumes dos judeus, e porque os judeus é que salva, os judeus é que estava tão certo. E o quarto grupo, que era o mais problemático de todos, era o grupo que falava assim: nós não somos nem de Paulo, nem... Wesley, meu Deus. Coloca isso aqui para mim, por favor. Não posso mexer o braço rápido. O grupo que falava: nós não somos nem de Paulo, nós não somos nem de Apolo, e nós não somos nem de Pedro, nós somos de Cristo. Ele estava dizendo, é o grupo que dizia assim: nós não reconhecemos liderança humana. Nosso líder é Jesus. Nós fazemos o que Jesus manda. Eu não respeito o pastor, meu negócio é com Deus. Para deixar mais claro o jeito que esse grupo agia. Tem esse tipo de pessoas que falam assim, né? Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Esse grupo era o pior dos grupos. Por quê? Eles não davam crédito nem no que Paulo dizia, nem o que Apolo dizia, nem o que Pedro dizia. E aí trazia muitos problemas, porque como é que vai fazer? Quem que vai doutrinar? Cada um seguia o que a sua mente queria. O segundo problema que Paulo vai tratar era sobre o incesto que acontecia ali na igreja. Depois ele vai tratar sobre o litígio entre os irmãos. Irmãos processando na justiça outros irmãos. Hoje é normal, né? Hoje parece que é normal a gente ver pessoas processando. Não deu certo. Põe na justiça. Próprios irmãos da igreja. Complicado. A prostituição. Lembrando, eu quero ressaltar aqui que nós estamos falando de uma igreja de Deus. Uma igreja de Deus. Um povo que era crente. Por isso, irmãos, afasta da gente, não que isso seja um precedente e abre espaço para que nós possamos fazer o mesmo, mas já começa a derrubar da nossa mente. É bom que você se esteja com o seu psicológico preparado ao participar de um corpo como a igreja, de uma comunidade como a igreja. Não pense, não viva uma utopia pensando que ali não vai acontecer coisas estranhas. Muito estranhas. Coisas profundas. Coisas que vai nos escandalizar. Coisa que você vai falar: meu Deus, não acredito. Dentro da igreja aconteceu isso? Acontecia. Pessoas se prostituindo. Divórcio. Segundo casamento. A liberdade, ele vai tratar também sobre a liberdade cristã. O que é liberdade cristã? Tem coisas que não é pecado. Mas o meu irmão acha que é pecado. Até que ponto eu devo não fazer o que não é pecado para não escandalizar o meu irmão? Ele vai tratar disso. O uso do véu das mulheres, a participação das mulheres no culto. As mulheres podem participar no culto? Pode falar? Não pode falar? Como que é isso? Vai falar sobre a ceia do Senhor, vai falar sobre os dons de línguas, dom de profecia, e por último ele vai tratar sobre a ressurreição de mortos. Porque havia ali na igreja de Corinto também pessoas que não acreditavam na ressurreição de mortos. Você acredita na ressurreição de mortos? Amém. Então tem que acreditar. Nós acreditamos na ressurreição de mortos. Ainda que a gente nunca veja um morto ressuscitar, mas nós cremos na palavra que um dia nós vamos ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. Amém? Bom, o capítulo 1 e o capítulo 2, eu vou dar uma passada bem rápida, porque são 2 capítulos que ele trata de 2 assuntos só, praticamente, e depois ele vai pegar um pouquinho mais firme no capítulo 3. Vai começar mesmo
Fica gostoso no capítulo 3. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso aqui já é importante. Paulo ele tem que defender na sua própria igreja que ele era apóstolo. Porque havia, veja bem, você tem a igreja dividida em 4 grupos. Então, 1/4 só dos membros da igreja reconhecia Paulo como apóstolo. Os outros 3, o segundo grupo reconhecia Apolo, não reconhecia Paulo como apóstolo. O terceiro grupo reconhecia Pedro, mas não reconhecia Paulo. O quarto grupo não reconhecia nenhum dos 3. Então Paulo tinha, na igreja que ele fundou, que ele trabalhou, foi a igreja que mais deu trabalho para ele poder fundar, porque ele ficou ali mais tempo do que qualquer em outra igreja, ficou 1 ano e 6 meses ali, e a igreja mais mão de vaca que tinha, que não sustentou o apóstolo Paulo. Irmãos de outras igrejas teve que suprir as necessidades do apóstolo Paulo, enquanto ele trabalhava na fundação da igreja de Corinto. Talvez por isso que demorou tanto também. Ele se sentia à vontade para ir embora, porque ele tinha que trabalhar fazendo tendas para sobreviver, enquanto construía a igreja. E quando eu falo construir, não é o templo, construía o corpo de Cristo ali. E agora a credibilidade de Paulo está em baixa na igreja. As pessoas não acreditam que ele é apóstolo do Senhor. Então ele já começa, o primeiro ponto é defendendo o seu apostolado, defendendo que ele realmente é um apóstolo de Cristo. Vamos lá. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Porque Matias, né? Que Matias, ele substituiu Tomé não, meu Deus, misericórdia. Substituiu Judas no lugar dos 12 pela vontade dos apóstolos, dos outros 11. E Paulo chega defendendo o seu apóstolo e fala: eu sou apóstolo não pela vontade dos homens, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. O Senhor me chamou para ser seu apóstolo. Pela vontade de Deus. E o irmão Sostênes. Esse, na verdade, eu falei errado aquela hora. Esse Sostênes foi o irmão que trouxe a carta da igreja de Corinto com as perguntas para o apóstolo Paulo responder. Aí mesmo, se eu, olha só que interessante. Se eu pergunto para vocês assim, gente, tem um grupo, que nesse grupo de pessoas tem divisões, são pessoas que não conseguem falar a mesma coisa. Tem incesto, tem litígio, tem um colocando o outro no pau. Tem prostituição, tem divórcio, tem novo casamento. Tem pessoas escandalizando o outro. As mulheres lá ou são extravagantes demais ou são oprimidas demais. Tem um grupo que quando eles se ajuntam, um faz vergonha para o outro porque um quer mais que o outro na hora de comer. Que um quer ser mais que o outro na hora de falar em línguas, na hora de usar os seus dons. Esse grupo parece com uma igreja? Você vai falar assim, se vocês não soubessem que eu estou falando da igreja de Corinto, você vai falar assim, rapaz, isso aí deve ser, sei lá, uma casa grande onde vive um monte de doido. É a característica de um monte de pessoas desregradas. Mas Paulo vai começar chamando a igreja de Deus. É a igreja de Deus. A igreja, irmãos, seja ela qual for, pode ter os problemas que for, pode ter um monte de pecado, pode ter um monte de coisa errada na igreja, pode ter o que for, é a igreja de Deus. Cuidado ao falar da igreja de Deus. É a noiva do Cordeiro. Nós precisamos tomar cuidado. Eu vou lá. Eu já vi pessoas chamando a igreja
de chiqueiro. Ah, vai lá naquele chiqueiro, vai lá naquele purgueiro, naquela igreja mundana. Temos que tomar cuidado. Né? Na igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Primeiro, segunda coisa que nós aprendemos aqui, não existe exclusividade. Não existe a igreja certa. Não existe a igreja que vai levar as pessoas para o céu. Uma igreja que vai levar as pessoas para o céu. Ele vai dizer, ó, igreja do Senhor com todos os que em todo invocam o nome do Senhor. Em todos os lugares. Os irmãos da CCB me perdoem, mas não é só vocês que vão para o céu. Nem os que acreditam na unidade de Deus lá, não acreditam na Trindade. Os unicistas, só a igreja unicista vão para o céu. Desculpa, meus queridos. Paulo está dizendo ao contrário. Então, aqui é uma igreja de Deus. Tem um povo ali que está reunido. Ah, mas a fulano lá está em pecado, não sei o que tem. Então, eles são uma igreja do Senhor. Não cabe a nós julgá-los. Não cabe a nós. Cabe a nós ensiná-los, se tivermos oportunidade. Mas são igreja do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor, versículo 3. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, havia ali todos os dons, a igreja estava esperando a manifestação do Senhor, quer dizer, a volta do Senhor Jesus, com bastante problemas, mas estavam lá. Para frente, versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte aqui eu acho maravilhosa. Me consola. Deixa eu pregar um pouco aqui agora. Me consola. Porque apesar de todos esses problemas que nós citamos aqui, Paulo está dizendo, ó, o Senhor Jesus vai te confirmar. E vai te ajudar para você estar irrepreensível no dia de se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está te confirmando. Independente de qualquer coisa, o Senhor, você é a igreja de Cristo, o Senhor está te confirmando. Não é que Ele vai passar a mão na sua cabeça. Não, Ele não vai abandonar você pelo seu erro. Não, Ele vai segurar a sua mão e vai te levar pelos caminhos que deva seguir. Fiel é Deus pelo qual fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Rogo-vos, versículo 10. Aí agora ele começa a tratar dos problemas. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma coisa, e que não haja entre vós dissensões, não haja divisões no meio de vocês. Antes sejais unidos em tudo, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Crói que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu Apolo, e eu Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Então há
bagunça na igreja. Cada um falava uma coisa. Então, observa que o apóstolo Paulo, ele é tão cuidadoso que ele prefere abrir mão da sua autoridade como pastor daquela igreja para o bem espiritual da igreja. Ele não fala assim, ó, vocês têm que dar crédito à minha palavra. Vocês têm que falar o que eu digo, porque foi eu que plantei vocês aí. Ele não faz isso. Ele fala, vocês têm que escolher o que vocês vão falar. Vocês têm que falar uma só coisa. Se vocês vão seguir o que eu digo, ou se vocês vão seguir o que Apolo diz, ou vocês vão seguir o que Pedro diz, ou vocês vão ficar cada um o que os discípulos de Jesus. Cada um diz, recebendo a sua divina revelação e aí a coisa fica feia. Então ele não puxa saco para a pessoa dele. Porque ele vê que, embora a pregação de Paulo fosse diferente da de Apolo, a de Apolo também tinha poder para salvar. A de Pedro é diferente? Sim, mas também tinha poder para salvar. Então ele fala, então vocês escolhem o que vocês estão. Eu estou preocupado com a salvação de vocês. Estou preocupado com o testemunho que vocês estão dando. Então escolham qual a doutrina que vocês vão seguir. Tá certo? Temos nós aqui, nós gostamos aqui de palavra. A gente gosta de culto avivado? A gente gosta. A gente gosta de falar em língua estranha? A gente gosta. A gente gosta do poder de Deus? A gente gosta. Mas tudo regrado pela palavra. Tem gente que não tá nem para a palavra. Eles querem saber de rodar e pular e sapatear e profetizar. Eles vão para o céu? Vão. Você gosta de palavra? Onde a palavra guia? Aqui é uma igreja para você. Se você gosta de uma igreja onde a profecia guia, aqui não é uma igreja para você. Então, todo mundo tem que achar o seu lugar. E fazer todos a mesma obra. Falar a mesma coisa. Ah, não, eu gosto de estar numa igreja onde as pessoas caem no chão de sentir o poder de Deus. Então vai para uma igreja onde as pessoas caem no chão de sentir o poder de Deus. E lá vocês vão ser todo mundo feliz, todo mundo falando a mesma coisa. Ah, eu gosto de uma igreja onde não dá glória a Deus. Eu gosto de uma igreja onde as pessoas só ouvem a palavra, cantam um hino e vai embora. Uma igreja presbiteriana, uma batista. Agora não adianta. O que Paulo estava falando, eu entendi isso. Eu era novo de casado. Porque eu estava na igreja, estava nas igrejas onde eu via as coisas que eu não concordava com as coisas que aconteciam na igreja, e eu queria mudar a igreja. Eu queria mudar o pastor da igreja. Eu queria ensinar o que o pastor da igreja... Ele estava errado em algumas coisas, do meu ponto de vista. Segundo a Bíblia, estava. Mas eu só estava murro em ponto de faca. Porque sempre quem perdia era eu. Não, eu tenho que procurar uma igreja que fale a minha língua. Vocês são... Pode falar não, deixa quieto. Mesma situação. Tá certo? Vamos lá. Olha aí a palavra de Deus. Glória a Deus. Só a palavra é fiel, Senhor. Vamos lá. Para frente. Onde que eu estou, gente? Me ajuda aí. 13 agora. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado no nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo, a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu achei que aqui Paulo deu uma cutucadinha a Paulo. Eu não vim com sabedorias de palavras, eu vim com a cruz, para que a cruz não se anule. Mas é uma verdade. Então, o que Paulo estava dizendo, querendo dizer aqui para a igreja, ele falou assim, olha,
Eu não trouxe sabedoria. Esquece tudo isso, esses sábios que vocês estão ouvindo aí nas praças. Não é esse tipo de conhecimento que eu estou trazendo para vocês. Eu trago a cruz. Eu trago um evangelho que não é bem visto nem pelos judeus, nem pelos gregos. Os judeus querem ver milagres. Os gregos querem ver sabedoria. Ele vai dizer aqui daqui a pouco. Mas eu trago a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz, para os judeus, é escândalo. Porque, a gente queria um rei, um cara veio no jumentinho e morreu crucificado. Isso é loucura, é escandaloso. E para os gregos também, é a mesma coisa. Loucura. Vamos lá. 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, mas não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Olha que interessante aqui que Paulo está dizendo aqui. O que é isso aqui? Mas para os que são chamados, nós pregamos. Então, vai ter algum calvinista aí que vai dizer, tá vendo? A gente prega e prega aí, a gente ensina só para os que são chamados. Antes de pregar para os que não são chamados, não vai surtir efeito. Pode ser alguém que entenda dessa forma. Não sei. Qual o versículo, irmãos? Me ajuda aí. É porque eu vou lendo, eu não vou vendo os números do lado. Então eu não sei onde foi que eu parei. Então vocês vão me assoprando aí. 25 agora. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Vamos fazer um vídeo falar sobre esse versículo. Qual é a loucura de Deus? Deus é louco? Deus tem loucura? Que dá um estudo só sobre isso. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Deus tem fraqueza? Tem? Por que ele diz que tem, então? Depois eu explico isso aqui outra hora. Não vou gastar muito tempo. Isso aqui é só um jeito de falar, tá, irmãos? Um jeito que Paulo fala para a gente entender. Ele quer dizer que ainda que houvesse, isso que ele quer dizer, ainda que houvesse loucura em Deus, Deus seria infinitamente mais sábio que o homem. Isso, é tipo Deus usa muito esse tipo de coisa, como é que chama no título do... Esqueci, depois eu falo. Qual o versículo agora? 26. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. É interessante isso, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha essa estratégia de Paulo. Porque ele vai descendo o nível. Primeiro ele diz assim, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. A gente até pode se colocar no lugar de fraco. Senhor, ainda bem que o Senhor me escolheu, porque eu sou fraco. Tem hora que a gente se torna fraco. É bom, às vezes, se sentir fraco, cuidado por Deus. Sentido de, meu pai forte está cuidando de mim. Só que aí ele vai descendo um pouquinho mais o nível. 28. Porque Deus escolheu as coisas vis.
Poxa, agora aí pegou pesado, hein, Paulo? Deste mundo e desprezíveis. Puxa, pegou mais pesado ainda. E as que não são, para aniquilar as que são. Por isso que a gente estava comentando aquele comentário lá, o valor. Esse é o valor, realmente. Né? Para aniquilar as que são. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vamos derrubar tudo o que é o orgulho. Os orgulhosos de Apolo, os orgulhosos de Pedro, os orgulhosos de Cristo, os orgulhosos de Paulo. Gente, nós somos nada. Deus nos escolheu. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos trouxe para cá. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, eu volto a repetir aqui, olha só essa observação que Paulo fala acerca da igreja, com todos aqueles problemas. Vós sois dele. Você pode ter todos os tipos de problemas, irmãos. Você pode ter uma infinidade de características ruins. Uma infinidade de pecados na sua vida. Que você luta todos os dias contra ele. Mas você é de Deus. Mas vós sois dele. Em Jesus Cristo. O qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Mas traz água para mim, por favor. Glória a Jesus. Vamos entrar no capítulo de número 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Por nada me propus saber entre vós. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e grande tremor. As minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem o dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaram ao Senhor da glória. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente.
gratuitamente, irmãos. O que nos é dado gratuitamente? Salvação. A graça de Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com do Espírito Santo, com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Agora no capítulo 3, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui ainda. Tenho tempo, tenho 20 minutinhos, a gente vai até... Vamos ver se a gente começa a falar aqui agora. Paulo chama a igreja de Cristo. Ele chama a igreja de corpo do Senhor. Ele declara que a igreja é uma igreja de Deus, que é uma igreja que está sendo confirmada por Deus, que é uma igreja que está sendo cuidada por Deus, com o propósito de que Deus vai deixá-los pronto até o dia da redenção. Porém, agora ele começa falando as verdades. Porque uma coisa não anula a outra. Nós temos a presunção de quando olhamos para uma pessoa e dizemos assim, essa irmã é uma mulher de Deus. Nós já santificamos ela no sentido literal da palavra todinha. A gente quer dizer que nela não tem imperfeição nenhuma. Esse é um homem de Deus. Na nossa mente, aquele homem não comete pecado. Na nossa mente, aquele homem nunca vai errar. Não é assim que a gente faz? Aí quando a gente vê um homem de Deus, a gente descobre, vê um homem de Deus, uma mulher de Deus cometendo um erro, ou fazendo alguma coisa errada, o que a gente faz? Tá vendo? Capa. Lobo. Estava usando de engano. Aí, tá vendo? Nunca me enganou. Não. Homens e mulheres de Deus têm pecados também. Cometem erros também. E Paulo começa a sua carta deixando bem claro que ele reconhece que a igreja é uma igreja de Cristo, é a igreja do Senhor, é a igreja que Deus vai glorificar, que Deus vai levar para o céu, só que agora ele vai apontar os defeitos da igreja. Ele vai tocar na ferida. Então, quando a gente chega para alguém e fala, você está errando nisso, não está falando que a pessoa não é uma pessoa, é um mundano que não tem nada de bom naquela pessoa. Só que ele reconhece os dois lados. Aí aqui ele começa falando assim. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Primeiro, ele começa aqui falando, ele dá um resumo, dizendo, olha, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, irmãos, igreja de Cristo, se discernem espiritualmente. Porque o homem carnal não consegue discernir as coisas de Deus. Ele deixa isso claro. Aí ele entra no capítulo 3 dizendo assim, e eu não pude falar com vocês espiritualmente, porque vocês são carnais. E eu não, versículo 1 do 3, e eu não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Quer dizer, uma igreja que já tinha na sua época ali quase 5 anos, e ele vai dizer assim, eu não posso conversar com vocês como espirituais. Uma igreja que tinha dom de profecia, tinha dom de cura, dom de milagre, tinha tudo na igreja.
Mas ele fala, vocês são carnais. Imaturidade espiritual. Engraçado, né? Nós temos que ter essa percepção de apóstolo Paulo. De saber dividir as coisas. Eu não sei como é que ele fez isso muito bem, mas é um exemplo para a gente poder fazer. Poder olhar para uma pessoa, irmão, você é salvo, você é crente, Deus está na sua vida. Mas você precisa melhorar, porque você é muito carnal, irmão. Você não... Como é que bate a sopra desse jeito? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis. Vocês não podem comer manjar, tem que dar leite para vocês. Vocês são bebês espirituais. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, olha só. Isso aqui nem estava na minha listinha que eu coloquei no começo. Hein? Inveja, contenda, dissensões, divisão. Não sois porventuras carnais? Ou não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura sois vós carnais? Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros, pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Paulo primeiro vai comparar a igreja como lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Eu plantei, Apolo vem e rega. Ele está colocando os dois como da mesma importância. Da mesma importância. Você vai plantar, se você não aguar, se você não molhar, não dá. Eu lembro quando a gente tinha lavoura, tinha que comprar bomba, tinha que comprar todo dia, de manhã e à tarde, tinha que molhar, tinha que ligar a bomba lá no rio, tinha que colocar mangueira, e os canos estouravam, e tinha que molhar. Quem já viu na chácara lá aquela mangueira de bombeiro, molhando assim, adorava mexer com aquilo ali. É importante, se não molhar... Apolo foi só um xereta que foi lá... Não, Apolo teve o seu trabalho importante na igreja de Corinto. Ele ensinou a igreja. E Paulo não está diminuindo ele aqui. Paulo está dizendo, olha, tanto eu como Apolo fizemos um trabalho bem feito. Um trabalho muito bem feito. Agora, sobre o terceiro, por que não fala do grupo de Cefas? Porque, na verdade, esse grupo era um grupo meio esquisito, que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Talvez estavam ali usando o nome de Pedro, talvez até, para provocar dissensão nas igrejas. Porque todas as igrejas tinham esse grupinho que vinha de Jerusalém colocar divisão ali na igreja. Depois ele compara a igreja como um edifício. Ele fala, eu coloquei o alicerce. E vai vir o outro e vai construir. Mas veja como cada um como constrói. Então, eu já coloquei o alicerce. E o alicerce é Cristo. Não dá para colocar outro alicerce. Por que ele faz essa... Porque ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é alicerce. Além do que já está posto. O qual é Jesus Cristo.
Ele está falando, a base da sua salvação, que eu preguei aí, é Jesus, é Cristo. Não é a sabedoria humana e nem é a lei que os grupinhos de Cefas queriam colocar na igreja. Não é sobre a lei. Se vocês são salvos, tudo que vocês construírem, vocês têm que construírem em cima da premissa de que quem salva é Jesus. Quem salva é o escândalo da cruz. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, senão Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, no dia da declaração. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém, que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Eu vou acabar o 3, tá rapidinho. Que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é templo de Deus, irmãos. Nós somos templo do Senhor. E o Espírito Santo habita em nós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, nele apanha o sábio, na sua própria astúcia. Eu queria que toda a igreja estivesse aqui. Eu vou falar uma coisa. Eu não sei se é porque o meu WhatsApp é... O meu WhatsApp é diferente. Eu estou vendo umas coisas que algumas pessoas têm postado no status. Isso aqui para nós. Está gravando, mas não tem problema. Aí tem um íconezinho assim, eu não sei o que significa, eu acho que a pessoa apagou, sei lá, mas como o meu WhatsApp é diferente, eu vejo. Ou se a pessoa colocou para todo mundo ver, eu não sei. Só sei de uma coisa, eu não vou dar murro em ponta de faca, e não vou colocar a minha credibilidade em jogo. Tá certo? Se alguém quiser dar mau testemunho, vai dar mau testemunho com a sua vida. Então eu já falo para a líder das irmãs, conversa com as irmãs. Cuidado com o que posta na internet, porque eu estou de olho. Se continuar, não vai participar do grupo das irmãs. Tem pouca irmã. A gente para o grupo das irmãs. Não tem problema. Se ficar, tem só 3, tem só 2, não quero, então a gente, melhor parar. Se for o caso. Mas eu sei que não é. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque eu estou meio sem paciência para a pessoa crente velha ficar dando mau testemunho na internet. Ou se a líder não quiser falar, eu posso falar também com as irmãs. Amém? Vamos lá. Então, olha aqui, nós somos templo do Espírito Santo. Ele está falando, o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Aí a gente faz com o templo do Espírito Santo templos de outras coisas. Vamos para frente. Outra vez o Senhor Outra vez o Senhor conheceu o pensamento dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie no homem,
Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Quer dizer que ele está dizendo assim, olha, eu sou de vocês, vocês podem usar o que eu ensinei, podem usar o que Paulo ensinou, o que Apolo ensinou, nós estamos, vocês só têm que tomar cuidado que vocês são templo do Espírito Santo. Vocês são templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vocês. Vocês têm que saber disso. Vocês têm que procurar se consertar, vocês têm que tomar cuidado com o testemunho que vocês dão, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês estão fazendo da vida espiritual de vocês. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, terça-feira que vem a gente continua o nosso estudo. A gente deu uma adiantada boa. Eu acho que no capítulo 4 vai ter mais assuntos para a gente poder tratar. Quinta-feira.